antiga. Ela ocorreu no século XIV, quando a ilha, originalmente conhecida como Temasek, foi rebatizada como Singapura. Sob o comando do príncipe Parameswara, Singapura floresceu e se tornou um importante porto marítimo e centro comercial na região. Sua localização estratégica a transformou em um ponto de parada vital para navios que navegavam entre o Oceano Índico e o Mar da China Meridional. No entanto, a prosperidade de Singapura foi interrompida em 1613, quando a ilha foi destruída por forças portuguesas que estavam expandindo seu império marítimo na Ásia. Depois desse evento, Singapura permaneceu em grande parte esquecida e habitada por pequenos assentamentos de pescadores e piratas por um longo período. A redescoberta e o renascimento de Singapura ocorreu em 1819, quando o estadista britânico Sir Stafford Raffles chegou à ilha, reconhecendo seu potencial estratégico como um porto livre no Sudeste Asiático. Ele estabeleceu um assentamento britânico com o objetivo de desafiar o monopólio holandês no comércio regional. E em 1824, a ilha foi formalmente cedida à Companhia Britânica das Índias Orientais, por meio de um tratado com o sultão de Johor. A partir daí, Singapura cresceu rapidamente como centro comercial, atraindo imigrantes de várias partes da Ásia e do mundo, estabelecendo as bases para a sociedade multicultural que é hoje. Formação da nação de Singapura. Singapura, uma pequena ilha no Sudeste Asiático, tornou-se uma nação independente em 1965, após sua separação da Malásia. A formação do país foi marcada por desafios econômicos, sociais e políticos, sem recursos naturais e com uma população diversa, composta principalmente por chineses, malaios e indianos. Singapura precisou investir fortemente em educação, infraestrutura e industrialização. Sob a liderança visionária de Lee Kuan Yew, o país adotou políticas rigorosas de desenvolvimento e combateu a corrupção, transformando-se rapidamente em um dos centros financeiros e comerciais mais importantes do mundo. A união da diversidade cultural com um governo eficiente foi essencial para a construção da identidade nacional de Singapura, hoje reconhecida por sua estabilidade, modernidade e prosperidade do país. Vou falar um pouco sobre os aspectos culturais de Singapura. Singapura ela é conhecida por sua atmosfera multicultural, onde tem bastantes grupos étnicos e religiosos convivem pacificamente, que promove a tolerância e o respeito mútuo. E a gastronomia de Singapura é uma fusão de sabores e influências, com pratos como chil crab ou laksa, que é macarrão com leite de coco. E também tem o curry de peixe. E lá os festivais são diversos, incluindo o Festival de Lanternas, o Festival de Comida de Singapura e o Festival de Barco de Dragão. E os bairros étnicos de lá são Chinatown, Little India e Kompong Glam. E eles possuem uma tradição única e uma atmosfera única também. E a religião de lá é um país muito multirreligioso, que tem o budismo, o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, que são as religiões mais praticadas. E lá a língua é o inglês, né, que é a língua de trabalho, que é bem comum também, e o malaio e o mandarim. Conhecida por ser uma cidade-estado altamente urbanizada, Singapura possui características naturais notáveis e uma rica biodiversidade, resultado da sua localização tropical e esforços de conservação. Seu clima é equatorial tropical, caracterizado por temperaturas uniformes, alta umidade e chuvas abundantes ao longo do ano, não há estações distintas. Pelas monções do Nordeste e monções do Sudeste, os meses de maio e abril tendem a ser os mais quentes. Singapura é uma pequena ilha-estado localizada no extremo da Península Malaia, entre a Malásia e a Indonésia. Consiste em uma ilha principal em forma de diamante e cerca de 63 ilhas menores. Singapura também não possui lagos naturais, mas construiu reservatórios e áreas de captação de água para o seu abastecimento. Apesar de seu pequeno tamanho e intensa urbanização, Singapura é rica em biodiversidade devido à sua localização. Os ecossistemas podem ser agrupados em
ecossistemas terrestres e de água doce, que incluem florestas tropicais e áreas úmidas. Temos também o exemplo da flora, onde a vegetação original foi bastante alterada pela urbanização, mas ainda existem diversas espécies de plantas, especialmente em áreas protegidas. A fauna de Cingapura também abriga uma variedade de animais, incluindo anfíbios, aves, répteis e mamíferos. Cingapura também tem se esforçado para integrar a natureza em sua paisagem urbana, com iniciativas como o programa Cidade em um Jardim, que inclui o desenvolvimento de parques, telhados verdes e jardins verticais. O sistema político de Cingapura, no século XXI, é a República Parlamentarista. O partido dominante é a People's Action Party, na sigla PAP, e no português significa Partido de Ação Popular. É um partido político que governa Cingapura desde 1959. Ele foi fundado pelo Lee Kuan Yew, o primeiro-ministro responsável por transformar Cingapura de um país pobre em uma potência econômica. Por que é considerado dominante? Ele vence todas as eleições desde a independência de Cingapura, que foi em 1965. Em cada eleição, o PAP conquista a maior parte das cadeiras no parlamento, muitas das vezes quase todas. A oposição é quase inexistente, é muito pequena e tem muita dificuldade de crescer, por conta das regras eleitorais, rígida censura e o alto controle do governo sobre a sociedade. Mas o que isso significa na prática? Apesar de haver eleições em outros partidos, PAP tem poder quase absoluto. E a Cingapura é considerada uma democracia limitada ou semi-autoritária, porque há voto, mas o mesmo partido manda sempre e controla muitos aspectos da vida pública. Tá, mas como funcionam as eleições? As eleições são eleições parlamentaristas, ou seja, as pessoas escolhem quem vai estar no parlamento. Eles não votam diretamente no primeiro-ministro. O primeiro-ministro é elegido pelas pessoas que foram eleitas ao parlamento. Todos os cidadãos de Cingapura, a partir de 21 anos, é obrigatório votar. O voto é feito em cédulas de papel. A estabilidade política e governança é muito boa e tem uma alta estabilidade institucional. Mas o que é isso? É um país que vive sem golpes ou confusões políticas, como impeachments, corrupção descontrolada ou a troca de governo por força. E eles dão muita ênfase em eficiência, meritocracia e planejamento de longo prazo. Liberdade civil e controle social é bem complicada porque tem muita censura na mídia e nas redes sociais e tem muitas leis rígidas para manter a ordem pública, como por exemplo a proibição de protestos sem autorização. Ou seja, se um grupo quer fazer um protesto para demonstrar e expressar sua opinião, eles têm que pedir só uma autorização. E eles também priorizam muito a coletividade sobre liberdades individuais. Em questão de política externa, Cingapura é muito inteligente nesse ponto. Eles mantêm uma neutralidade estratégica entre os Estados Unidos e a China, mantendo alguns acordos militares com os Estados Unidos e alguns acordos econômicos com a China. Assim, ele mantém uma boa conduta e um bom relacionamento com os dois, evitando conflitos futuros. Fora que eles também participam da integração ASEAN, Associação de Nações do Sudeste Asiático. É um grupo de países da região que se unem para cooperar com comércio, segurança e política. Eles têm como objetivo manter a paz entre esses 10 países desenvolvidos. Eles também procuram ter acordos com outras potências grandes, como China, Japão, Estados Unidos e União Europeia. E eles também têm uma política externa pragmática, voltada para a segurança e comércio internacional. Os desafios do século XXI para Cingapura é a pressão por maior abertura democrática, envelhecimento populacional e imigração e sustentabilidade ambiental em uma cidade-estado densamente urbanizada. A pressão por maior abertura democrática é meio óbvio, porque o país contém muita censura. Então, a população pede por mais espaço para a oposição, menos censura, eleições mais equilibradas. O desafio maior do governo é manter a estabilidade sem ignorar a vontade de quem pede por mais democracia. Afinal, contém muita censura e a população sente muito o desafio de se opor a este tipo de situações. Bom, eu vou falar sobre as principais atividades econômicas da Cingapura, algumas marcas e empresas. A Cingapura, ela é um país pequeno, mas mesmo assim ele é muito rico e desenvolvido e a sua economia é uma das mais modernas do mundo. Algumas atividades econômicas são o comércio internacional, que é uma das principais atividades deles. O porto de Cingapura, ele é um dos maiores e um dos mais movimentados do mundo.
Tem também o setor financeiro, que é algo muito forte, onde eles têm grandes bancos e empresas de investimento que atendem vários clientes de todo o mundo. Ele se destaca na produção de eletrônicos, como equipamentos tecnológicos e etc., e no refino de petróleo, mesmo não tendo o petróleo no seu próprio território. Aí tem também o turismo, que é uma área que está crescendo bastante, porque tem milhões de visitantes atraídos por conta dos seus hotéis de luxo, tem também cassino e alguns pontos turísticos famosos. A biotecnologia e a farmacêutica é algo que cresce muito e está tendo muitos investimentos em pesquisas e essas coisas. Aí, entre as principais empresas e marcas lá de Singapura, são a Singapore Airlines, que é uma companhia aérea famosa, a DBS Bank, OCBC e UOB, que são grandes bancos, Singtel, que é de telecomunicação, CapitaLand, que é um setor imobiliário, PSA International, que administra o porto, Wilmar International, que é um setor de alimentos e óleo vegetal. Hoje em dia, Singapura é considerada a cidade do futuro, com suas arquiteturas estilo futuristas, infraestruturas de ponta, sendo um dos principais centros tecnológicos e financeiros da Ásia. Apresenta um excelente desenvolvimento socioeconômico com alta qualidade de vida. Desde sua independência, os líderes de Singapura investiram em um planejamento urbano e tecnológico, usando dados e regulamentações eficientes para guiar o desenvolvimento sustentável e organizado na cidade. Foram construídas redes avançadas de transporte públicos, estradas bem conectadas e sistemas de logísticas digitais, que integram tráfego e serviços urbanos de maneira fluida. Inclusive, uma curiosidade é que o aeroporto de Singapura é uma grande amostra do que a cidade entrega. Vai muito além que um aeroporto, e sim uma experiência. Tem um shopping com mais de 280 lojas dentro dele. Contém a maior cachoeira interna do mundo, com 40 metros de comprimento. E achando pouco, ainda inclui uma estação de metrô dentro do aeroporto, apresentando uma estética com bastante natureza, porém bem tecnológica. Pode ser considerado um ponto turístico da cidade, e é também um dos maiores aeroportos do mundo. Mesmo com uma alta densidade urbana, se encontra bastante áreas verdes na cidade, com parques suspensos e jardins, integrando natureza ao ambiente urbano e promovendo qualidade de vida. Lá, o governo utiliza dados em tempos reais para tomar decisões mais precisas e rápidas, sendo totalmente transparente. Um governo bem centrado ao cidadão e bem democrática. Também tem um sistema de saúde, educação e segurança bem eficaz. Inclusive, outra curiosidade, é proibido consumir ou vender chiclete no país, gerando uma multa até de $1.000, prezando pela limpeza da cidade. Singapura é considerada uma cidade bem limpa. A inflação atual de Singapura ficou em 0,9% em abril de 2025, mantendo estável em relação aos 2 meses anteriores. Já na economia, o Ministério do Comércio e Indústria, MTI, de Singapura, mantém a previsão de crescimento do PIB para 2025 entre 0,0% e 2,0%. O primeiro trimestre de 2025 apresentou um crescimento de 3,9% ao ano a ano, impulsionado pelos setores de comércio atacadista, manufatura e finanças e seguros.